que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de sacos de lixo biodegradáveis pela Assembleia Legislativa e dá outras providências, melhor, e dá providências correlatas. Como está claro na emenda, a deputada Ângela Albino pretende instituir sacos de lixo biodegradáveis aqui na Assembleia Legislativa, né, nesse projeto de resolução de sua autoria. A gente está fazendo um relatório, um voto de diligenciamento à mesa diretora, senhor presidente, para que a mesa se pronuncie a respeito da viabilidade desse projeto. PRS 9.0, da autoria da deputada Ângela Albino, tem o voto do eminente relator pelo diligenciamento. Em discussão. Em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, nós estamos com voto de vistas ao PLC 28 de 2012, deste ano, de autoria do chefe do Poder Executivo, governador do Estado, que fixa o efetivo máximo do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Creio que melhor que eu ler o relatório, né, que aliás feito com esmero pela nossa assessoria, seja eu fazer uma explanação panorâmica, embora breve, deste quadro. Nós tivemos aqui em 2010, no segundo semestre de 2010, projeto de lei complementar nesse sentido, que era o PLC 33 de 2010, era isso, né? E foi discutido durante 2 meses. E a gente discutiu, debateu, brigou, fez as pazes, né? Conversou com o comando do Corpo de Bombeiro, conversou com as lideranças do governo, com os técnicos da assessoria legislativa do governo, fez emendas, reemendas, treemendas, né? E, enfim, tínhamos chegado a um acordo. E aí, por decisão, me parece que política, em virtude de ter sido eleito naquele outubro um novo governador, o líder do governo de então, junto com o futuro secretário da Casa Civil de então, né? Curiosamente, os dois que bateram chapa em Lages no presente mês de outubro, né? Mas por iniciativa política dos dois, de deixar esse assunto para ser resolvido pelo governador que tinha sido eleito, que tomaria posse no janeiro de 2011, o PLC 33 de 2010 acabou, né, ficando em alguma gaveta que terminou a legislatura, terminou a sua vigência e a sua tramitação. Voltou agora e foi apresentado a este poder no dia 9 de outubro, último, né? E este parlamentar, assim como todos os outros parlamentares, né, tiveram acesso ao conteúdo desse PLC justamente a partir do dia 9. Evidentemente que o tempo, né, de aprovação de um PLC de 45 dias, né, é relativamente bom o tempo, né? Mas vem junto com o pedido para que seja aprovado até o dia 7 de novembro, quando haverá também um evento de homenagem ao Corpo do Bombeiro Militar aqui neste poder, e já aproveitar a oportunidade. Por conta disso, né, o pedido de que a gente tenha mais pressa na aprovação. O que eu acho? O que eu acho que é importante que o projeto seja aprovado, né? A validade dele e qualquer efeito que ele possa ter só começarão apenas no ano que vem, a partir de janeiro, portanto. E na minha avaliação, nós temos aqui até o dia 15 de dezembro, né, por aí, né, para aprovar o projeto. E a gente, evidentemente, observando, não queremos estragar a festa de ninguém, né, também. Por outro lado, né, não tem como a gente prescindir de fazer um debate, prescindir de discutir, né, o conteúdo do PLC, que é uma lei importante para o Corpo de Bombeiro, não resta a menor dúvida, né, tanto que já tínhamos debatido bastante este mesmo assunto no passado. Ele veio agora, bem da franqueza, mais modesto, né, mais modesto do que o PLC 33 de 2010. Ele veio mais modesto em alguns aspectos.
ele modifica, aliás, não só modifica, ele revoga a lei anterior de efetivo do Corpo de Bombeiro, que é a Lei 259, lá de 2004. Então ele revoga essa lei. A Lei 259 dispunha e criava uma série de cargos, de funções dentro do Corpo de Bombeiro Militar. Este PLC que vai substituir, né, aquela lei complementar de 2004, ele modifica algumas coisas, assim, embora seja mais modesto do que se pretendia em 2010, ele acrescenta a vaga no quadro de oficiais e no quadro de sargentos. Mas, curiosamente, ele diminui vaga no quadro de cabos e mantém exatamente igual era a proposta da 259, igual estava escrito na 259, as vagas de terceiro sargento. Ou seja, não há um crescimento proporcional de vagas para os quadros abaixo, né? De terceiro sargento congela no que era, e o de cabo diminui em 222 com relação ao que previa a 259. Então, evidente que se for aprovado da forma como está, né, é importante, eu repito, para o Corpo de Bombeiro, mas agrada dois segmentos, o de oficiais e o de sargentos. Eu sou sargento. E uma acusação que a gente recebe é justamente de que trabalha aqui neste poder, né, para ajudar os sargentos, né, e de sobra os oficiais, né, e a maioria é soldado, né. Então, por outro lado, é preciso observar que não tem absolutamente nada que se possa fazer nesse PLC que resolva de imediato ou de forma automática, a partir do PLC, o grande anseio dos cabos e soldados, que é ascender a carreira de cabo e posteriormente sargento, né? Porque isso depende de iniciativa dos comandos das instituições, mediante a aprovação da Secretaria Setorial, a Segurança Pública, e da concordância do Comitê Gestor, do Palácio do Governo. Todo mundo aqui sabe, né, imagino que inclusive os deputados, né, do governo sabem, né, a quantidade de saliva, de argumentos que tem que usar para convencer o Comitê Gestor de qualquer coisa, né? Ou de qualquer coisa que custe R$10, que custe algum dinheiro, né? Se for o contrário, eles estão de acordo já, né? Mas se precisar gastar dinheiro, o Comitê Gestor tem assim lá as suas reservas. E imagino que os deputados do governo também sintam esse drama, né? E não só nós, os meros mortais aqui do outro lado da bancada. A gente sugeriu emendas, sim. E, para ser franco, não emendas que vão resolver de forma automática o problema e o anseio dos cabos e soldados, ou o anseio dos subtenentes sargentos. De forma automática, nada, como eu disse, pode ser feito, a não ser mudar o princípio de outra lei, que é a lei de carreira. Mudar princípios lá, na lei de carreira. E não é o debate aqui, a gente nem vai colocar o debate aqui, porque tumultuaria, né, a tramitação desse daqui. Mas nós queremos, deputado Dóia, pelo menos repor as vagas de cabo, para que fique na lei. Não é que nós vamos, em janeiro do ano que vem, promover tantos cabos, como já fizemos no ano passado para esse ano. Não vai acontecer aquilo. Nós não estaremos fazendo nada automático, nada que custe um centavo para o Palácio do Governo. Nós só vamos deixar as vagas onde estão. Preencher essas vagas depende de cabos, depende de outra iniciativa do Poder Executivo, que envolve o Comitê Gestor para dizer, não, pode fazer 50 vagas de cabo, né, 30 vagas de terceiro sargento para este ano. Depende sempre do chefe do Poder Executivo, o coronel Mauro, que está aqui, o diretor de ensino do Corpo de Bombeiro Militar, está junto com o Major Graff, né, que é o comandante do Centro de Ensino do Bombeiro Militar, e eles sabem disso, não podem fazer nenhuma vaga de cabo de terceiro sargento, um curso, seja com 20 vagas, 30 vagas, não pode fazer sem iniciativa, aliás, sem a autorização do Comitê Gestor. Então, o nosso desafio está aqui. As vagas que a gente realoca, a gente também não cria vaga nova, a gente realoca, diminuindo as outras vagas dentro do quadro de soldados, daí, sabem que depende de iniciativa do Comitê Gestor. Então, aprovando a nossa emenda, não gasta um centavo a mais automaticamente.
vai gastar se, no futuro, o comitê gestor, por pedido do secretário de segurança, por pedido dos comandantes do bombeiro, né, autorizarem fazer mais cursos, né? E é claro que a gente vai sempre defender que faça o curso. Hoje em dia tem vaga sobrando. Daí o argumento, né, que tem. Mas, Soares, as vagas estão sobrando e a gente não ganha autorização para fazer o curso. As vagas de terceiro sargento e de cabo, tanto na polícia quanto no bombeiro, já estão sobrando. Não são preenchidas porque não é feito curso nessa quantidade. E se a gente criar mais, transferir outras vagas de soldado para cabo, vai ficar mais vagas sobrando ainda, e terceiro sargento também. Mas as vagas vão ficar lá. Um dia passa um vento diferente, né? Passa uma generosidade diferente, né? Em algumas cabeças, e essas vagas vão ser preenchidas, é o que a gente espera e pelo que trabalha. A outra emenda, a gente não cria, a gente realoca vagas de oficiais, de tenente, de primeiro tenente, segundo tenente, para um quadro complementar de oficiais. A mesma quantidade que a gente sugere que o governo crie, porque deixa aberto, vai depender de iniciativa do chefe do Poder Executivo para criar o quadro de oficiais complementares no Corpo de Bombeiro Militar, a mesma quantidade que a gente sugere que o governo crie, a gente diminui no primeiro tenente e no segundo tenente do quadro combatente, no quadro geral que tem hoje. Então também não cria ônus nenhum automaticamente, porque a própria instituição do quadro depende de outra iniciativa, inclusive legislativa, não vale o decreto, inclusive legislativa, do chefe do Poder Executivo, do governador. Mas a pergunta, mas por que, Soares, então, se vão fazer, se não vai valer? É para a gente continuar dizendo e mostrando e estando claro na lei, né, que se quer fazer isso. Aí vamos perguntar, mas Soares, você está defendendo os teus. Porque esses oficiais complementares seriam quem? Seriam subtenentes do quadro já existente de bombeiros. Seriam atuais subtenentes, ou futuros. O subtenente faz uma seleção interna, né? Isso é o que tem na lei até hoje. Tem gente que defende que seja de todo mundo, né? Depende de que o soldado também possa fazer essa seleção, o terceiro sargento, segundo sargento, mas o que tem hoje de princípio é o subtenente e de projeto, de pré-projeto, que tem os projetos. Mas para pular, não vem, entendeu? Por entrave, daí eu vou dizer qual é o entrave. Não é o comitê gestor. O entrave para se criar esse quadro complementar de oficiais, tanto no Corpo de Bombeiro quanto na Polícia Militar. Tem iniciativa dos dois comandos, do ex-comando do Corpo de Bombeiro, do atual comando da Polícia Militar, nesse sentido, que vai para a Secretaria de Segurança e lá, sim, né, vai passando de mão em mão e uma dessas mãos some. Não é o comitê gestor, por quê? Porque criar o quadro complementar de oficiais a médio prazo é economia para o Estado. É economia para o Estado. Porque ao invés de pagar o subtenente para ele ir embora, se aposentar, quando completa 30 anos de serviço, estaria se pagando o mesmo salário para ele ficar. Porque o subtenente, quando vai para a reserva, recebe os proventos de segundo tenente, assim como o cabo recebe os proventos de terceiro sargento, o soldado de cabo, etc. Então se paga já o salário para ele ir para a reserva. Mas aí se acusa, mas vocês querem subtenente rápido para ir embora rápido. Mas se eu vou ganhar mais, por que eu vou ficar? Ou o mesmo tanto? Para que eu vou ficar? Arriscar de morrer, arriscar de me quebrar? Para que eu vou ficar para ganhar o mesmo tanto? E ter o mesmo triângulo no ombro? E essa questão para nós militares é importante. Então se ele vai receber na reserva proventos de segundo tenente, e se o Estado disser, não, nós te damos uma estrela de segundo tenente, daí tu toca o teu triângulo de subtenente por uma estrela e continua nativa. Ele continua e tem daqueles que ficarão mais 10 anos para receber a mesma coisa que ganha. Que ganhariam se estivesse aposentado. Então, para médio prazo é interessante para o Estado, na nossa avaliação é importante para a instituição. Nós temos, as emendas são essas duas, nesse sentido, recolocando as vagas de cabo, remanejando de soldado, não criando novo. O que custa muito dinheiro é concurso público para contratar novo. Aqui, de soldado para cabo, é R$200, não chega a R$200 de diferença salarial. Não chega a 200. Mesmo contando 40 horas, não chega a R$200. E sugerindo
Né? E é isso mesmo, mas é aquele princípio da lei lá que você autoriza. Não, não, não. Nós criaríamos um inciso terceiro no artigo... Desculpa, presidente, já vou concluir. No artigo 3º, o inciso 3º no artigo 3º, dizendo o seguinte: 50 vagas de bombeiros militares para integrar o quadro complementar de oficiais a serem ativados por iniciativa do chefe do Poder Executivo, como já falei aqui. Né? Nós estamos deixando na nova lei de efetivo o espaço para que o governo, no futuro, tendo interesse, possa fazer isso. Não, as 50 subtenentes vão deixar de ganhar o mesmo tanto para ir para a reserva, ficando nativa, né, com a estrela no ombro. Né? Ah, mas então por que fazer isso? Os caras, não, é coisa de militar. Tem coisas que, né, é difícil de entender, né, para quem não foi militar. Quem já foi militar, já serviu o exército, sabe, né, que entre um triângulo de subtenente e uma estrela de segundo-tenente, né, existe uma simbologia imensa, mesmo que o salário seja o mesmo, né, nesse caso aqui. Então era isso, as emendas. A gente não quer, repito, embaçar, prejudicar a tramitação, nem tirar o brilho, né, do evento, de qualquer homenagem ao Corpo de Bombeiro. Mas a gente precisa ter um espaço para, talvez a gente consegue, né, articular, e como fizemos em 2010, consegue articular, né, com o governo, né, com o Poder Executivo e também com a bancada do governo aqui na Assembleia, essas modificações para que todos os bombeiros sorriam, né, quando receberem a tão merecida homenagem. Muito obrigado. Senhores deputados, conforme o acordo construído pelo eminente deputado Dói, que presidia a sessão anterior, é de que o PLC 28.8 estaria à vista coletiva para todos os senhores parlamentares. Então, deixo livre a palavra se algum outro parlamentar deseja se manifestar ou tem algum relatório a ser apresentado. A palavra do deputado Silvio. Brevemente, primeiro quero cumprimentar o deputado Sargento Amauri Salles, pela brilhante palestra, deputado, que Vossa Excelência nos concedeu na manhã de hoje. E, em segundo lugar, se é que eu entendi, as suas emendas remetem ao projeto anterior que estava tramitando aqui na casa. Remete, quer dizer, se estão contemplando o conteúdo daquele projeto que previa esses benefícios, entre aspas, como Vossa Excelência explicou, que só será concedido com a autorização do Poder Executivo. Essa é uma indagação. Me parece que o outro projeto era um pouco mais generoso, né, segundo entendi que a sua manifestação. E só para concluir, deputado, eu já devolvo para Vossa Excelência, em que pese que essa comissão não tenha tanta autonomia no que diz respeito à avaliação, no que diz respeito a aumento de receita ou redução de despesa, mas é esse ponto que eu queria também indagar se, nesse caso, ele só ocorrerá por conta da execução do governo, ou seja, quando o governo disser que vai ocorrer, para que nós não vamos dizer, com as emendas acabamos impedindo que o projeto possa tramitar em função da inconstitucionalidade. Se não acarretar isso aí, eu só queria ter essas duas indicações bem objetivas. Obrigado, senhor presidente. Continua livre. Se o presidente me permite até para responder, sim, a gente busca remeter um pouco aquilo que estava, do princípio que estava no PLC 33, que não foi, de 2010, que não foi aprovado. Embora lá tivesse uma quantidade de vagas maiores, mas tinha lá um dispositivo que dizia: as vagas serão ativadas conforme o decreto-chefe do Poder Executivo. Né? Aqui não, para as vagas que o texto original propõe criar, que o texto original, não a minha emenda, que o texto original propõe criar, já tem data para acontecer. Então ele é mais modesto, mas ele já tem certeza. Não depende do governador assinar um decreto depois. Aquelas vagas que o projeto original cria. As que eu estou propondo, umas depende de curso, portanto não é automático. E o curso tem que ser autorizado pelo governo. Né? E as outras dependem mesmo do governo criar uma lei específica. Né?
Ah, mas por que está fazendo então? Né? É inócuo, é para discurso, para a plateia? Não, porque a gente tem sido claro também com os companheiros. Já disseram, não tem nada que a gente possa fazer pelo soldado. Podemos criar 1000 vagas. Não vai, automaticamente, não vai resolver nada, porque depende do curso posterior. A gente só quer que aquelas vagas que já estavam previstas, não ativadas, mas previstas, elas permaneçam. Então é isso. E aí, assim, ó, com relação à segunda pergunta, para ser honesto, a gente, ao longo desses 11 anos de militância no movimento da categoria, 6 aqui no parlamento, a gente quer levar para sempre para casa um princípio de nunca mentir em nenhuma mesa de debate e de negociação. E aí, assim, se disser, não, o teu projeto não vai trazer inconstitucionalidade, vai depender do raciocínio. Se for das questões remuneratórias, o que eu afirmei vale para sempre, pode me cobrar em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. O que eu afirmei. Não, automaticamente não acrescenta 1 centavo de gasto. Agora, os princípios constitucionais dizem outras coisas, né, que só o governador pode legislar, né, sobre isso. Né. Então nós dependeríamos, e daí assim, para ser franco e honesto com a sua pergunta, nós dependeríamos do aval positivo do Poder Executivo. Apesar de não criar nenhum gasto, né, para ser absoluto e rigoroso, e não correr o risco de dizer, mas tu disse uma coisa que aconteceu diferente, porque tem várias interpretações também lá no Palácio, né? Aconteceu diferente. Nós dependeríamos do aval positivo do Poder Executivo. Né? Inclusive para fazer isso que eu estou sugerindo, mesmo tendo a certeza, né, e podendo afirmar como verdade, né, que não terá nenhum centavo de ônus. Automaticamente não. Obrigado, deputado. Deixa eu falar do deputado Dirceu. Olha, aqui, mais uma vez, nós estamos numa situação que, em muitos outros casos, nós já tivemos esta mesma condição e esta mesma situação aqui. Se cria cargos mais de ponta e não se cria cargos para as pessoas lá porque atender a sociedade catarinense. E nós não somos contra isso, entendemos que tem vários destacamentos de bombeiros sem gerenciamento, sem chefia, né, comandado por soldado. Então, entendemos que tem que ser criado esses cargos, mas o que nos, de fato, preocupa é que precisa mais soldados também, né, então precisaria ampliar. Então, a proposta do deputado Soares, ela é coerente, né, nós apoiamos essa emenda. Eu tinha também um pedido de vista, estou devolvendo sem manifestação e apoio as emendas do deputado Maurício Soares. Deputado Serafim Vezon. Senhor presidente, senhores deputados, queria inicialmente cumprimentar a apresentação especial que o deputado Sargento Soares fez aqui a respeito da Corporação do Corpo de Bombeiros, e eu queria inicialmente manifestar que a minha opinião é pela defesa dessa emenda que o deputado Sargento Soares apresenta. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, tendo em vista ter sido definido a vista coletiva para todos os senhores parlamentares até o dia de hoje, não tenho a mínima possibilidade de emitir o parecer sem antes fazer uma análise em respeito à opinião e o conhecimento que nós devemos reconhecer que tem o eminente deputado Sargento Maurício Soares sobre este assunto, que domina muito bem, e apresentarei meu relatório, então, na próxima reunião, para tentar chegar a um entendimento com o comando do Corpo Bombeiro, bem como por parte do governo, e vamos discutir isso com o líder do governo também, deputado Edson Andrino, para ver se a gente consegue aproveitar as emendas do eminente deputado. Nós que agradecemos. A excelência concluiu, deputado Sargento, os projetos? Sim, senhor presidente, mais nada para o meio de hoje. Muito obrigado. Deputado Silvio, a excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Tem um projeto de lei